Meus irmãos, nesse domingo dedicado a nos lembrarmos da igreja perseguida, gostaria de expor o texto que está em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 13. Então peço que você abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 13 até o versículo 17. As Escrituras sempre tentam nos deixar conscientes que existe uma inimizade entre reinos. Desde Gênesis 3,15, nós enxergamos o próprio Deus falando a respeito desta inimizade, quando ele diz que ele colocaria uma inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente, entre a mulher e a serpente. Desde o princípio, o Senhor nos mostra que existe uma inimizade entre reinos tal que esses reinos constantemente estariam em conflito. E dentro deste conflito, dentro deste cenário de oposição, então o Senhor levantaria o descendente e depois também marcaria o seu povo em meio a uma missão. Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 12, versículo 13, eu acredito que esse texto tem o propósito de nos tornar conscientes a respeito da existência da perseguição, nos tornar alertas diante dela e nos consolar apesar dela. O texto nos torna conscientes da existência da perseguição, ele nos chama a estarmos prontos, vigilantes e alertas diante dela, ao mesmo tempo que nos consola, apesar dela. O Senhor consola o seu povo em meio à perseguição. Por isso eu convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor sempre nos chamou a estarmos vigilantes neste mundo. Sempre que negligenciamos esse estado de vigilância, sempre que nos tornamos menos conscientes a respeito do cenário da tua igreja no mundo e da hostilidade que ela enfrenta em alguns lugares mais, em outros menos, nós estamos negligenciando, ó Pai, um dever nosso. Por isso, nesta manhã, oramos para que o Senhor desperte o nosso coração e as nossas mentes, para que, afiadas pela Tua Palavra, estejamos dispostos a viver a luta para a qual o Senhor nos chamou. Luta que envolve oração por aqueles que estão em lugares que certamente são mais hostis que os nossos. Luta que envolve vigilância diante de ameaças que surgem próximas a nós. Luta que envolve, ó Pai, confiança e apego à Tua Palavra. Afinal, ela é a espada para este confronto. Por isso nós oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Quero falar com as crianças e hoje eu tentei pensar em qual seria talvez o melhor desenho para as crianças fazerem. E a gente está diante de um texto bastante simbólico e com vários desenhos que eu acredito que poderiam ser feitos. Então eu vou deixar para as crianças tentarem desenhar o que está aqui no texto. Tem um dragão, tem uma mulher, um dragão que persegue, um dragão que está mortalmente ferido, ainda está ativo, mas certamente será destruído, porque sua ferida foi mortal, mas ainda ataca o povo de Deus.
E quero chamar os pais à responsabilidade de, uma vez que ouvirem esta mensagem, também, em momento oportuno, talvez hoje mesmo, sentar diante do desenho do seu filho e auxiliá-lo a entender um pouco mais também a respeito daquilo que você ouviu nesta manhã. Quando a gente olha para esse texto de Apocalipse capítulo 12, nós enxergamos o retrato da perseguição. Talvez não da forma concreta como nós observamos em nosso dia a dia, ou enxergamos como num vídeo que nós vimos a respeito da dor de nossos irmãos, que enfrentam inclusive a morte por causa de sua fé, mas de uma maneira mais simbólica, apontando para uma realidade que está por trás da perseguição, que os nossos olhos podem contemplar, e até mesmo que a nossa mente pode então, até mesmo olhar para números e ficar estarrecida. Existe uma realidade que mostra que por trás da perseguição está a ação direta de Satanás. E esse texto nos mostra primeiro que Satanás persegue o povo de Deus porque não pode mais perseguir a Cristo. Versículo 13 nos mostra que Satanás se volta para perseguir o povo de Deus porque ele é incapaz de alcançar Cristo. Mesmo sendo a sua grande intenção desde o princípio, destruir o descendente que o Senhor havia prometido à mulher, Satanás não pode mais alcançá-lo, então ele se volta em um ato desesperado para tentar causar o maior dano possível contra o povo de Deus. Então, quando nós observamos nossos irmãos sendo perseguidos em países em que muitas vezes eles não podem dizer que são cristãos, que precisam atuar muitas vezes ali num cenário de ocultação diante de uma sociedade, para que consiga pregar aqui e ali e almas venham a Cristo Jesus, nós precisamos saber que todo o ataque de Satanás é num desespero tal, porque a sua ferida é mortal e ele pretende causar o maior dano possível antes que seja então destruído, porque ele não pode mais alcançar a Cristo. Versículo 13 fala: quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Se você voltar para o capítulo 12, no versículo 5, você vai encontrar que o grande alvo de Satanás era o filho. Tem um momento em que ele consegue se colocar diante da mulher, mas o alvo dele é destruir o filho que nasceria por meio da mulher. Esse filho é Cristo Jesus. A mulher é o povo de Deus que carregou a promessa de que um dia um filho nasceria dentro do povo de Deus para esmagar a cabeça da serpente, como anunciado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então Satanás, ao longo de toda a história, sempre tentou destruir o descendente. E sempre que ele, nesse ato simbólico, se coloca diante da mulher, o seu foco está exclusivamente no descendente, para que no momento em que ele nascesse, fosse destruído, e aquela mordida no calcanhar, como anunciada em Gênesis 3,15, então fosse realizada e talvez alcançasse êxito. Mas o objetivo de Satanás sempre foi destruir a Cristo. Mas veja o que tem no versículo 5. Versículo 5 fala assim: ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Quando Cristo nasce, depois que ele desenvolve o seu ministério, depois que ele vai para a cruz para pagar o preço de nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia, porque era justo e não poderia ser retido pela morte. A palavra do Senhor fala que ele é assunto aos céus depois de 40 dias, para estar à direita de Deus. E nesse movimento de ser assunto aos céus, automaticamente Satanás, que tinha acesso à presença de Deus, é expulso para a terra. O Filho de Deus está nos céus, sentado à direita de Deus. Aquele que era o alvo principal de Satanás está protegido, está fora do alcance do inimigo. E Satanás é expulso para a terra, perdendo o lugar que ele tinha antes acesso. Nós lemos na nossa liturgia nessa manhã, em Zacarias capítulo 3, que Zacarias teve uma visão de Satanás à direita de Deus, acusando Josué, o sumo sacerdote, de estar com roupas sujas. Porque Satanás, no período do Antigo Testamento, tinha acesso a Deus.
Mas quando Cristo é assunto aos céus e se coloca na posição de um advogado do seu povo, à direita do nosso Senhor, Satanás, que é o acusador, é expulso para os céus, para a terra, expulso dos céus. O que ele faz então? Se volta para o povo de Cristo Jesus. O versículo antes do nosso texto, capítulo 12, versículo 12, diz assim: por isso, alegrem-se, ó céus. Uma vez que Cristo está nos céus, alegrem-se, ó céus. Eis que o Cordeiro de Deus está assentado no seu trono. É motivo de alegria. E vocês que neles habitam estejam alegres. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E então, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, o seu alvo passa a ser os filhos de Deus. Passa a ser o povo resgatado pelo sangue do Cordeiro. O povo que ainda habita nesta terra, que proclama a mensagem de Cristo Jesus e que por proclamar a mensagem de Jesus encontra dificuldades onde está. Nossos irmãos que vivem em locais em que a igreja é proibida, que o cristianismo é uma religião condenada e que não podem falar abertamente, enfrentam talvez o ápice da perseguição em nossos tempos. Porque enfrentam aquilo que Cristo Jesus enfrentou, é claro, talvez numa proporção muito maior, mas de ser perseguido até a morte e ser levado numa cruz em seu tempo. Os nossos irmãos estão enfrentando uma perseguição, e assim como nós devemos estar alertas para a perseguição semelhante, como Cristo um dia foi levado para uma cruz. Satanás, ao longo de todo o Antigo Testamento, moveu todos os seus recursos, todos os reinos sob o seu domínio, para tentar destruir a Cristo. Lembramos, por exemplo, de uma história como de Moisés, que quando nasceu, era um período em que Faraó pegava as crianças dos hebreus e jogava no rio Nilo. Lembramos de uma personagem, não tanto conhecida, mas talvez você já tenha ouvido, chamada Atalia, que adentrou a casa do rei Davi e mandou matar todos os filhos de Davi. Imagina se Atalia conseguisse matar todos os filhos de Davi. A promessa não se cumpriria. O descendente não nasceria. Mas o Senhor sempre preservou o descendente. E uma vez que o seu povo é perseguido, nós precisamos também tomar a consciência de que o Senhor preserva o seu povo, em meio às dificuldades. Primeira coisa então que nós precisamos pensar nessa manhã, entender nessa manhã, é que a perseguição a nós é por causa que antes Satanás perseguiu a Cristo. E uma vez que ele não consegue mais ferir a Cristo, ele se volta para o povo dele. Se volta cheio de ira, feroz, porque pouco tempo lhe resta. Imagina um animal ferido, num canto, todo acuado e pensando que todos estão ao redor ali para o ferir. Satanás é um animal ferido, um dragão ferido, mas que ainda ataca, que ainda desfere os golpes que puder para trazer dano à igreja de Deus. Os nossos irmãos que estão em lugares onde o evangelho não pode ser pregado, enfrentam isso todos os dias. Nós, hora ou outra, talvez ouvimos falar de algo próximo a nós. Por isso, se estamos num cenário mais confortável, com certeza, precisamos tomar a consciência de que muitos irmãos nossos não estão. Que estão enfrentando, dia após dia, a fúria de Satanás despejada contra o povo de Deus. Eles devem estar em nossas orações. Eles devem estar como alvo de nossas contribuições, de nossos dízimos, de nossas ofertas. Eles devem estar como alvo de vários recursos que podemos disponibilizar muitas vezes, como oferecer cursos, como oferecer livros, como conseguir estar munindo aqueles que estão diretamente num campo de batalha. Nós também estamos, mas esse campo por hora está um pouco menos minado do que os nossos irmãos já enfrentam. Porque Satanás, como um dragão mortalmente ferido,
está desferindo os seus golpes a todo instante. Do versículo 14 até o versículo 16, nós vamos ver que diante da perseguição, o Senhor ainda socorre e preserva o seu povo. Olha o versículo 14. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Satanás aqui é o dragão, a gente vê depois ele também sendo chamado como serpente, e ele está voltado para perseguir a mulher, que é um símbolo do povo de Deus no livro de Apocalipse. O povo de Deus carregava a promessa de um dia ter um descendente, o descendente nasceu, foi assunto aos céus, mas o povo de Deus ainda está nessa terra. Só que veja a singularidade da descrição que nós temos aqui. Satanás a todo instante tenta ferir a mulher, mas antes até mesmo de mostrar as armas de Satanás, como de um rio que sai de sua boca, Deus fala a respeito da proteção que ele dá para a mulher. Num primeiro momento, dando à mulher as asas da grande águia. Existe um texto dentro das Escrituras que fala que o Senhor levou o seu povo como nas asas de uma águia, que é Êxodo capítulo 19. Depois do Senhor salvar o seu povo de dentro do Egito, fazendo o êxodo, levando o seu povo para o deserto, o Senhor que os trouxe até o Monte Sinai diz: vocês estão protegidos, e eu os sustentarei no meio deste deserto, porque os tirei do Egito como debaixo das minhas asas. O povo de Deus é um povo protegido. Talvez no primeiro momento a gente olhe, especialmente para vídeos, e pense assim, mas os nossos irmãos estão sendo mortos. E quando eu escuto uma esposa dizendo que a grande esperança é a ressurreição, isso tem que tocar o nosso coração. Isso tem que nos animar a esperar esse grande dia. Mas o povo de Deus é protegido, o povo de Deus é consolado, o povo de Deus é preservado, porque pode esperar esse grande dia. Satanás pode nos ferir mortalmente no meio da caminhada, como ele tem feito por meio dos recursos que ainda estão à sua disposição, como governos marcados por ódio contra o cristianismo, como muitas vezes instituições utilizadas para enganar e para perseguir. Mas ele não pode arrancar ninguém da mão do Senhor. Nós lemos no início deste culto: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há poder, não há altura, não há profundidade, não há qualquer outra criatura que poderá nos separar da mão de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe o que mantém um missionário no campo, disposto a pregar o Evangelho, mesmo com a sua vida em risco? A certeza da ressurreição, a certeza de que, mesmo que sua vida seja tomada desta terra, ele jamais será afastado do amor de Deus. E a disposição por ver outras pessoas seguras da mesma forma, debaixo da graça de Cristo. Essa deve ser a nossa disposição desde já. Crendo que o nosso Senhor nos preserva, crendo que o nosso Senhor nos protege. Existe uma outra forma do Senhor proteger a mulher aqui, de forma simbólica, que diz que a terra então cobre a mulher e um rio que é lançado pela serpente, por Satanás, não atinge. No Antigo Testamento, o Senhor, várias vezes em que inimigos do povo de Deus se levantaram, foram engolidos pela terra. Nós lembramos talvez de Faraó e seus cavaleiros sendo engolidos pelo mar. Mas depois leia Êxodo capítulo 15, versículo 12. Vai dizer que o mar se abriu e os engoliu, e a terra também os engoliu. Faraó e seus cavaleiros não foram apenas cobertos por águas, mas a terra que está no mais profundo daquele mar também se abriu para que eles fossem tragados
e destruídos. Um dia Datã, Corá e Abirão se levantou contra Moisés e contra Arão, dizendo: o Senhor não fala só com vocês. O Senhor não faz distinção entre aqueles que o representam ou não. A terra se abriu e os engoliu, com mais 250 pessoas que se revoltaram contra o Senhor. O Senhor protege e preserva o seu povo. Do que o Senhor protege e preserva o seu povo? De todo tipo de investida de Satanás. Satanás não pode mais nos acusar. E é por isso que nada pode nos separar do amor de Deus. É por isso que quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? É o Senhor que nos justifica. Satanás não está mais à direita do Senhor acusando o seu povo de dia e de noite. Satanás não pode mais dizer: olha Josué aqui, o sumo sacerdote com roupas sujas, ele não deveria estar aqui. Satanás não tem mais este acesso a Deus. Então ele se volta contra o povo de Deus com duas armas principalmente: perseguição e engano. Veja a descrição da arma utilizada nesse versículo 15. A serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher. O texto mudou a forma de se referir a Satanás. Não está mais chamando de dragão, mas está chamando de serpente. Por que está chamando de serpente? Porque lá em Gênesis capítulo 3:15, lá em Gênesis capítulo 3, adentra uma serpente dentro do jardim do Éden que utiliza o quê? De engano para afastar Adão e Eva do Senhor e da disposição que eles tinham de servir ao Senhor. Uma das armas que Satanás usa num cenário de perseguição é enganar o povo de Deus. Às vezes podemos estar conscientes apenas daquilo que Satanás talvez inflija como dor, como prisão, como perseguição, como morte. Mas Satanás a todo instante tenta enganar o povo de Deus. A imagem de um rio saindo da boca da serpente é a imagem de uma arma. Dentro do livro de Apocalipse, sempre que algo sai da boca de alguém, é como uma arma. As crianças cantaram a música que existe um cavaleiro que foi visto e que o seu nome é justo e verdadeiro. E lá em Apocalipse 19, que é o texto que embasa essa música, diz que da boca desse cavaleiro sai uma espada afiada. Nós não devemos pensar que isso é literal. Assim como a serpente não cospe água, da boca de Cristo um dia não vai sair um metal, uma espada literal. Mas vai sair as suas sentenças de condenação contra os seus inimigos, quando Ele colocar cada um deles debaixo dos seus pés. Então o que Satanás faz, sendo chamado aqui de serpente, ele utiliza de todo engano e de toda astúcia para tentar fazer com que o povo de Deus caia e se perca. Mas o que acontece? O Senhor protege. Por que o Senhor protege? Porque a imagem que nós temos da mulher aqui é uma imagem celestial. Quando a gente estuda teologia, e talvez os irmãos que estão fazendo a classe de novos membros de integração também estão estudando, nós falamos de uma igreja que é invisível e de uma igreja que é visível. A mulher aqui é um símbolo da igreja invisível. Volte para o capítulo 12, versículo 1, onde você encontra o lugar em que a mulher está. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. A mulher é um símbolo da igreja que está nos lugares celestiais, junto a Deus, desfrutando da presença de Deus e de um lugar que ela jamais poderá ser arrancada. Por isso não importa o que Satanás lance contra ela em torno de engano. Muitas vezes o povo de Deus aqui na terra pode até ser enganado temporariamente, mas ele não pode mais ser acusado, ele não pode mais ser afastado do amor de Deus. Existe uma igreja invisível que é marcada por aqueles que já viveram e morreram em Cristo Jesus, por aqueles que hoje são salvos em Cristo e por todos aqueles que ainda serão salvos por conta da maravilhosa obra do Senhor. Satanás não pode encostar na igreja invisível. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Satanás pode ferir. Satanás pode enganar temporariamente. E nós precisamos
estar conscientes disso. Ele não consegue atingir a mulher, o símbolo da igreja invisível, mas ele consegue atingir a igreja visível. Versículo 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás não consegue retirar o status que nós temos e que nós cantamos nesta manhã de que nós somos filhos de Deus. Satanás, em vários momentos, uma vez que ele não consegue nos acusar diante de Deus, porque foi expulso dos céus na ascensão de Cristo, se coloca diante de nós, quando lança dúvidas em nossa consciência e nós começamos a fazer a seguinte pergunta: será que eu sou um filho de Deus? Será que eu sou crente mesmo? Satanás usa de vários artifícios para tentar nos enganar. Mas ele não consegue obter um engano final, cujo resultado é nós nos afastarmos completamente de Deus, a não ser que, é claro, nunca estejamos com o Senhor. Ele não consegue infligir tal dano de morte eterna. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, enviou o seu Espírito que habita em nós. E esse Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Que Satanás tenta causar o maior dano possível. Atacar o máximo possível a igreja visível. Especialmente em lugares em que a igreja se demonstra ainda iniciando, quando a igreja está enfraquecida, quando a igreja ainda está em menor número. Então, quando os nossos irmãos vão para países islâmicos, onde a igreja é proibida, saiba que os danos que Satanás inflige lá são maiores. Mas ele também se coloca diante de nós como um leão que anda em derredor, tentando nos devorar. Ele se volta contra a igreja visível e ele a ataca. E ele causa dano. E muitas vezes, diante do engano, nós mordemos a isca que ele balança diante de nossas vidas. Quando negligenciamos Bíblia, oração e comunhão com os nossos irmãos, nossa fé é enfraquecida a tal ponto que Satanás consegue balançar qualquer coisa diante de nós e a gente fala que é a melhor coisa que tem, a gente abraça. A consciência de que existe perseguição deve nutrir em nós uma mente tão alerta que nós devemos julgar tudo aquilo que se coloca diante dos nossos olhos, como se aquilo fosse certo ou errado, mas só saberemos discernir se estivermos com a Bíblia diante dos nossos olhos e orando ao Senhor para que nos sustente. Porque senão a gente não consegue discernir o que é justo do injusto. Não conseguimos discernir se algo é certo ou errado. E muitas vezes mordemos a isca. Abraçamos o engano, ao invés de abraçar a verdade. Pouco tempo resta, Satanás. E uma vez que pouco tempo resta, ele tentará causar males à igreja de Cristo. Por isso, em primeiro lugar, estejamos conscientes de que existe uma perseguição. E uma vez que estamos ainda em cenários mais confortáveis que nossos irmãos que se espalham pelo mundo, a consciência de que existe perseguição e que eles estão enfrentando de forma mais intensa, onde estão pregando o Evangelho, deve nos despertar a atenção para que oremos pelas suas vidas, para que os sustentemos em sua missão e para que nos alegremos sempre que nós enxergamos o Evangelho de Cristo avançando sobre esse mundo. Porque Cristo Jesus prometeu ao seu povo que estaria com o seu povo até a consumação dos séculos. E a nossa consciência de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E nos manterá firmes. Talvez não nesta vida. Porque Ele disse que se fizeram com Ele o que fizeram, tentarão fazer conosco também. Mas para a vida eterna, absolutamente nada, nem ninguém, pode nos tomar o dom que há em Cristo Jesus. Uma vez que estamos conscientes e alertas, também enxerguemos o conforto de Cristo.
a forma como o Senhor nos preserva e a forma como o Senhor tem preservado a igreja, mesmo quando muitos soldados de Cristo sofrem baixas. Olhar para um vídeo como o que foi mostrado nessa manhã, no primeiro momento, deve trazer dor ao nosso coração, para que a nossa mente não fique insensível, para que diante de um mundo quebrado e de um mundo marcado pela perseguição que Satanás move contra o povo de Deus, nós simplesmente falemos assim, uma coisa é lá, outra coisa é aqui. Jamais tenhamos tal consciência. Estejamos dispostos a enxergar os nossos irmãos como parte do nosso corpo. E se uma parte é ferida, se uma parte é atacada, nós sofremos juntos. Mas quando olhamos para o testemunho, como o mostrado nesta manhã, de um marido que se foi e de uma esposa que diz para os seus filhos, um dia nós encontraremos o nosso pai novamente. Alegre-se, porque há ressurreição. Alegre-se, porque há certeza de que um dia não haverá mais perseguição. Alegre-se, porque um dia nenhuma lágrima será derramada dos olhos do povo de Deus. Alegre-se, porque o nosso Senhor Jesus Cristo reina, e Ele reinará para todo sempre. Vamos orar. Que consolo, Senhor, para nós é saber que o Senhor reina, é saber que todos os detalhes dessa vida estão debaixo da sua soberania, que não há absolutamente nada que escapa ao teu controle, nem mesmo a vida daqueles que são martirizados pelo Evangelho. O Senhor mantém testemunhas neste mundo. O Senhor nos mantém como seus embaixadores, porque ainda tem interesse que vidas se acheguem a Ti. Ó Deus, a nossa oração é para que o Senhor nos sustenha. A nossa oração é para que o Senhor preserve os nossos irmãos que estão em lugares muito mais adversos, muito mais hostis do que o nosso. Mas também para que o Senhor desperte a nossa consciência, para que estejamos alertas e não sejamos pegos de surpresa. Ó Deus, certamente perseguições aumentarão em nosso meio. Que o testemunho daqueles que permanecem firmes, mesmo diante da dor, seja utilizado por Ti, ó Pai, para animar, para fortalecer a nossa fé. E que a certeza da ressurreição que temos em Cristo Jesus seja a grande razão da alegria do nosso coração. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.